Trabalhar graficamente as funções que descrevem os movimentos permite uma melhor compreensão das características de tais movimentos. Os gráficos servem para visualizar o comportamento das grandezas físicas envolvidas em um determinado fenômeno, e tudo isso de uma maneira fácil e rápida. Por meio deles, podemos relacionar, por exemplo, a variação do espaço ou da velocidade de um corpo em função do tempo decorrido, o que nos fornece uma melhor compreensão do fenômeno em estudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Evanildo Física. Meu nome é Evanildo Vicente, sou professor de Física e hoje nós vamos estudar os gráficos do movimento uniforme. Vamos começar. Então vamos aqui, vamos começar pelo gráfico da velocidade em função do tempo, de acordo com o que você está vendo aí na sua telinha. Veja, o movimento, estou falando aqui do movimento uniforme, que está bem destacado já aqui ó, no início, ó, movimento uniforme. Então, se eu estou falando de movimento uniforme, para construir os gráficos do movimento uniforme, você precisa conhecer as características desse movimento. Se eu estou querendo construir aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, você tem que se perguntar, esse movimento tem velocidade variável ou a velocidade escalar dele é constante? Veja, no movimento uniforme nós vimos que a velocidade escalar é constante. Então, se você for construir o gráfico da velocidade em função do tempo, da mesma forma que nós estamos fazendo aí, ó, no eixo Y, você inserindo a velocidade e no eixo X o tempo, se a velocidade escalar é constante, então o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos, porque ela é uma função constante, nem cresce nem decresce, então o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se você observar aqui no gráfico, eu estou afirmando aqui que a velocidade aqui é positiva. E por que a velocidade é positiva? Está aqui, ó, de acordo com o gráfico, é um valor aqui superior ao zero, né? Que está aqui a origem. Então veja, esse gráfico aqui é um gráfico do movimento uniforme com a velocidade positiva. E se a velocidade é positiva, nós já sabemos que o movimento é um movimento progressivo. Se eu quisesse ilustrar isso daqui, eu ilustraria dessa forma. Por exemplo, uma partícula se movimentando no sentido da trajetória. Então, esse aqui ó, seria o vetor velocidade. Veja que a velocidade aqui tem o mesmo sentido da trajetória. Quando isso acontece, quando o móvel se movimenta no mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva, sim, e o movimento é chamado de movimento progressivo. Você também poderia construir esse gráfico para um movimento retrógrado. Por exemplo, no eixo Y, aqui, no eixo Y, você representando a velocidade e no eixo X o tempo. Se a velocidade é negativa, claro que essa reta, que é paralela ao eixo dos tempos, já que a velocidade escalar é constante, essa reta paralela ela tem de estar abaixo do eixo dos tempos. Então essa situação aqui é a situação de velocidade negativa. Como é que se eu fosse ilustrar isso daqui com uma figurinha, eu ia perceber, por exemplo, que uma partícula se movimentando na trajetória estaria no sentido oposto. O sentido de movimento dela seria oposto ao sentido positivo da trajetória, que seria o vetor velocidade dela. Então esse tipo de movimento aqui é um movimento retrógrado. O objeto está se movimentando no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória. Então eu estou representando aqui dois gráficos para vocês do mesmo movimento uniforme. No entanto, um sendo movimento progressivo e o outro sendo movimento retrógrado. Professor, e a situação de repouso? A situação de repouso, pessoal, significa que velocidade é nula. Então o gráfico da velocidade em função do tempo seria sobre o eixo dos tempos. O gráfico estaria ali em cima do eixo dos tempos. Beleza, pessoal? Nós vamos ver que esse gráfico da velocidade em função do tempo nos dá uma propriedade interessante. E que propriedade é essa? Nós chamamos aqui propriedade do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Veja bem, pessoal. Veja que você tem aqui o gráfico, ó, velocidade, tempo. E tem aqui o gráfico aqui sendo uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então isso simboliza aí o gráfico de um movimento uniforme, aquele com velocidade escalar constante. Vamos pegar dois instantes aqui desse movimento, tá certo? Dois instantes. Um instante que eu estou chamando de T1, vem aqui, ó, um instante que eu estou chamando de T1 e outro que eu estou chamando de T2. Então T1 e T2. Então eu vou traçar, veja,
eu estou destacando essa área aí que está sob o gráfico, tá certo? Entre o gráfico e o eixo X e delimitada por esses tempos, por esse tempo T1 e pelo tempo T2. Então veja essa área aqui, que está aqui bem em destaque. Essa área aqui, pessoal, essa área, que figura geométrica é essa? Isso é um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é a base vezes a altura, não é assim que a gente calcula a área de um retângulo? Vamos aqui calcular a área dessa figura geométrica. Veja bem, a base aqui é o intervalo de tempo, ou seja, é entre T1 e T2 aí, e a altura é a velocidade. Se eu substituir esses valores aí nessa expressão aqui, a área é igual a base vezes a altura, então a base é ΔT, daqui é a base, é ΔT, e a altura desse retângulo é V. Veja, quem é ΔT vezes V? ΔT vezes V é ΔS. Professor, de onde você tirou isso, hein? Tirei daqui, pessoal, ó. Velocidade é ΔS por ΔT. Aí veja bem, aqui nós sabemos que tem 1, então fazer meios pelos extremos. Ó. ΔS vezes 1, ΔS, ΔT vezes V, ΔT vezes V. Ou seja, quem é ΔT vezes V? ΔT vezes V, pessoal. Isso daqui é o ΔS. Exatamente isso que eu coloquei aqui, né? Então, o que diz a propriedade? Diz se você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, olha que interessante, você pode encontrar o valor da variação do espaço calculando a área da figura. A área da figura é determinada entre o gráfico e o eixo X, né? E o eixo dos tempos, na verdade, e delimitada por esse tempo. Essa área aí vai lhe dar o valor numérico da variação de espaço. Então isso aqui é uma igualdade numérica. Uma coisa interessante que tem para dizer isso daqui é que essa informação ela não é válida apenas para o movimento uniforme, né? Ela vale para qualquer tipo de movimento. Então, qualquer tipo de movimento, se você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a área entre o gráfico e o eixo dos tempos vai lhe dar o valor numérico da variação do espaço. Eu até fiz aqui outro gráfico para deixar isso claro para vocês. Por exemplo, se você tivesse um gráfico com a velocidade variando dessa forma, obviamente essa velocidade aí, ela não seria aí uma velocidade constante, né? Mas entre esses dois tempos, T1 e T2, se você destacar essa área aí, ora, se você conseguir calcular essa área aí, essa área vai lhe dar o valor numérico da variação do espaço. Então, toda vez, pessoal, que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, você pode sim encontrar a variação do espaço apenas calculando essa área que eu destaquei aí, beleza? Então, pessoal, para construir o gráfico do espaço em função do tempo, ou seja, da posição em função do tempo, eu até dei um destaque aqui, ó, do espaço em função do tempo, eu vou ter que primeiro olhar para a função horária do espaço em função do tempo. E nós vimos que a função horária, pessoal, é essa daqui. S é igual a SO mais VT, que é aquela conhecida sorvete, né? Lembre-se que isso daqui, pessoal, é uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, então o gráfico é uma reta inclinada em relação aos eixos. Também é um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Eu dei esse destaque aqui para a gente começar a construir os gráficos baseado nessa função horária aí, que é o gráfico da posição em função do tempo. Então acompanhe aí e você vai ver que para os movimentos progressivos eu construí 3 gráficos, para o movimento retrógrado construí também 3 gráficos, vai depender tudo isso aí da posição inicial e de como está a velocidade, se a velocidade está sendo positiva ou negativa, se o movimento é progressivo ou é retrógrado, né? Então observe aí a construção, o gráfico do espaço em função do tempo na primeira situação, e a primeira situação que eu estou considerando, pessoal, é essa daqui, ó, que a posição inicial ela é maior do que zero, que é exatamente esse pontinho aqui de onde vai sair o gráfico. Veja, eu estou falando aqui do movimento progressivo. Então, o movimento progressivo nós vimos, a gente considera isso aqui sendo a velocidade o quê? Positiva. Então, se a velocidade é positiva, pessoal, olhando para essa função horária aqui, ó, olhando para essa função horária, você vai ver que a velocidade é o coeficiente angular da reta, é ela que determina se a função é crescente
ou decrescente. Então, nesse caso aí, como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, então o gráfico aqui, a função, ela é crescente e o gráfico vai estar assim. Dê esse destaque aqui para vocês não se perderem, acompanhar aí o raciocínio. Se eu fosse simbolizar isso daí ó, com uma figurinha de uma partícula, veja, se o movimento é progressivo, então a partícula estaria se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Estando aqui no tempo inicial, na posição inicial, tempo final nessa posição que eu estou chamando S, veja que ela está progredindo na trajetória. Esse movimento é progressivo. Quando o objeto se movimenta no sentido positivo da trajetória, nós chamamos esse movimento de movimento progressivo. Esse foi o primeiro gráfico que nós construímos da posição em função do tempo. No segundo gráfico, nós vamos considerar aqui, pessoal, também ainda da posição em função do tempo, quando a posição inicial, o espaço inicial é zero. Então o gráfico vai sair daqui ó, e dar origem. Olha como é que vai estar o gráfico. O gráfico vai estar assim. Ah, professor, estou vendo aqui mais uma vez que a retinha, que a função ela é crescente. Ela é uma função crescente, porque eu estou falando todos esses movimentos dessa primeira linha aqui, pessoal, são movimentos com velocidade positiva, porque são os movimentos progressivos. Se eu quisesse simbolizar isso mais uma vez, veja, agora a posição inicial, a partícula estaria saindo exatamente da origem, mas ainda se movimentando no mesmo sentido da trajetória, tá certo? O movimento é progressivo. O terceiro caso aqui, pessoal, é da posição ainda em função do tempo, só que eu estou considerando agora que o espaço inicial ele está considerando aí ó, menor do que zero, ou seja, no gráfico, uma posição aqui ó, é menor do que zero, o espaço né, negativo. Então veja como estaria assim a reta. Mais uma vez uma reta crescente, né? A função é crescente porque a velocidade, que é o coeficiente angular da reta, é positiva. Vou representar isso aqui com a figurinha. Veja que a situação agora é que a posição inicial seria antes da origem, mas ainda o objeto se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Aqui é o sentido da trajetória, o sentido do movimento. Então, o movimento progressivo. Construir esses três gráficos aí para o movimento progressivo, os gráficos da posição em função do tempo. Lembre-se, todos esses gráficos são do movimento uniforme. Como é que eu sei? Veja, esses gráficos são determinados por essa função horária, que é do movimento uniforme, que é uma função horária do primeiro grau. Então, construindo aqui os gráficos agora só para o movimento retrógrado, seguindo o mesmo raciocínio, partindo da posição inicial aqui, ó, maior, do espaço inicial maior do que zero. Então, veja, o gráfico vai sair desse pontinho aqui, ó. Beleza? E a função aí, ela é crescente, decrescente, porque agora eu estou falando de movimento retrógrado. Estou considerando a velocidade agora é negativa, por isso que a reta é crescente. Você vai ver decrescente. Você vai ver quando a velocidade é negativa, a função é decrescente, né? Se eu fosse construir isso daqui em termos, fazer uma ilustração de uma partícula descrevendo esse tipo de movimento, veja, a posição de onde estaria partindo superior à origem, né? E veja que ele está se movimentando agora no sentido oposto da trajetória. Quando o objeto se movimenta no sentido contrário à trajetória, consideramos aí a velocidade negativa. O movimento é retrógrado, está retrocedendo na trajetória. Então, mais uma vez, agora, gráfico da posição em função do tempo, e considerando agora que o objeto vai sair aqui da posição inicial, né? Então, veja, vai sair aqui o gráfico e uma reta decrescente, já que a velocidade, mais uma vez, a velocidade é negativa. O movimento é retrógrado. Vamos representar com a figurinha, mais uma vez, a partícula se movimentando contrário ao sentido positivo da trajetória, só que agora partindo aqui do espaço inicial zero. Ó, posição inicial zero. Beleza? Para finalizar aqui, o último gráfico agora, vamos considerar aqui a posição, partindo de uma posição aí, ó, do espaço menor do que zero, né? Então o gráfico vai partir aqui, uma reta decrescente ainda, que o movimento é um movimento retrógrado, a velocidade negativa, representando isso aqui com uma partícula numa trajetória qualquer. Veja que a posição inicial é inferior aqui, o espaço inicial é inferior ao zero. E ele está se movimentando aqui, ó, sendo contrário à trajetória. Beleza, pessoal? E são esses gráficos aqui que eu queria construir sobre o movimento uniforme, o gráfico da posição em função do tempo. Lembre que você vai ter que olhar para essa função. É ela que vai determinar como está esse gráfico. De onde?
parte o gráfico da posição inicial é superior à origem, é igual à origem ou inferior, e a velocidade é positiva ou negativa, é essa velocidade que vai determinar se a função é crescente ou decrescente, o movimento é progressivo ou o movimento é retrógrado. E o outro gráfico que eu vou falar aqui é o gráfico da aceleração escalar em função do tempo. Lembre-se, a aceleração, pessoal, não existe aceleração escalar no movimento uniforme, porque a aceleração está relacionada com a variação da velocidade escalar. Veja que a aceleração escalar ela só vai existir se existir variação da velocidade escalar. Como o movimento é uniforme, nós vimos, se o movimento é uniforme, a velocidade escalar ela é constante, não há variação na velocidade escalar. Então a aceleração aqui é nula. Se você for construir esse gráfico da aceleração em função do tempo, o gráfico da aceleração coincide com o eixo dos tempos, porque vai ser sempre zero. Então esse gráfico aqui que está a reta coincidindo com o eixo dos tempos. Beleza, pessoal? Antes de finalizar, vou dar destaque a duas observações. A primeira, a trajetória não é determinada pelos gráficos. Estes apenas representam as funções do movimento, ou seja, olhando apenas para o gráfico, você não consegue identificar a forma da trajetória. Não consegue dizer se a trajetória é retilínea, circular ou sinuosa, por exemplo. A segunda, ao analisar gráficos, não confunda repouso com movimento uniforme. Um ponto material em repouso possui posição constante com o tempo e sua velocidade escalar é nula. Vamos observar esses dois gráficos relativos à situação de repouso. O primeiro gráfico é da posição em função do tempo. Ora, como estamos tratando da situação de repouso, o gráfico é uma reta paralela em relação ao eixo dos tempos. Veja que com o passar do tempo, a posição não sofre alteração. No segundo gráfico, o da velocidade em função do tempo. Veja que a velocidade escalar é sempre nula. Então esse gráfico coincide com o eixo dos tempos.